Você já parou para pensar no que realmente acontece com uma mulher quando você decide se afastar e parar de procurá-la? A dor que ela sente vai muito além do simples silêncio. É uma sensação de abandono, de insegurança, que começa a corroer a confiança e a certeza que ela tinha sobre a relação. Essa pergunta, que à primeira vista pode parecer simples, revela um cenário emocional complexo e repleto de nuances. A ausência repentina não é apenas a falta de interação. É uma ruptura no fluxo diário de comunicação, uma interrupção de um padrão que já havia se estabelecido. Quando você está presente, enviando mensagens, ligando e mostrando interesse de forma constante, esse comportamento se torna uma parte do seu cotidiano. Quando ele desaparece, a mudança é imediatamente percebida. Essa ausência cria um vazio, um espaço que antes era preenchido pelas pequenas ações que demonstravam sua atenção. E é nesse vazio, muitas vezes desconfortável, que começa a surgir uma inquietação dentro dela. No início, essa inquietação não se traduz em saudade, mas em um desejo involuntário de compreender o que mudou. Não se trata de um novo interesse, mas sim de uma reação natural à quebra de um padrão estabelecido. O cérebro humano tende a buscar familiaridade, e quando isso é alterado, surge o desconforto. Ela pode começar a se pegar refletindo sobre as mensagens que costumava receber, as ligações inesperadas, os momentos em que você parecia sempre presente. Agora, com sua ausência, o contraste se torna claro. Esse contraste provoca comparações internas que geram dúvidas. Por que ele parou de me procurar? O que aconteceu? Foi uma escolha dele ou algo que mudou? Cada uma dessas perguntas a leva a prestar atenção a aspectos que antes passavam despercebidos. Você, que era uma constante na vida dela, agora se torna um ponto de análise. A transformação, embora sutil, altera a percepção dela sobre a relação. Algumas podem tentar esconder o impacto, agindo como se sua ausência fosse irrelevante. Outras, no entanto, sentem claramente que algo mudou. Não apenas em você, mas na dinâmica entre vocês. E quando essa percepção se estabelece, surge uma curiosidade genuína, uma necessidade de entender suas razões. Essa curiosidade tem um poder transformador, pois desloca o foco de sua atenção, das suas ações, para o enigma da sua ausência. Nesse momento, você deixa de ser uma presença cotidiana para se tornar um mistério a ser decifrado. Após o choque inicial e as primeiras questões, um segundo estágio começa a tomar forma. Agora, o espaço que você deixou começa a se concretizar dentro dela. Não é apenas a ausência de mensagens ou a falta de contato físico que se torna evidente, mas sim a perda de algo que fazia parte da rotina dela. A rotina tem um peso emocional, muitas vezes invisível, mas essencial para o equilíbrio. Quando esse equilíbrio é interrompido, nasce um desconforto palpável. Esse desconforto pode aparecer em momentos inesperados, ao desbloquear o celular e não ver seu nome nas notificações, ao passar por lugares que trazem lembranças de conversas passadas, ou simplesmente ao perceber que os intervalos de tempo antes preenchidos por suas interações agora estão vazios. Nesse momento, o silêncio não é apenas a falta de som. Ele se transforma em uma presença própria, carregada de significado. Essa presença silenciosa provoca reflexão. Se no começo a reação foi mais impulsiva e instintiva, agora se torna introspectiva. Ela começa a revisitar mentalmente os momentos compartilhados, relembrando a forma como você se comunicava, as palavras que usava e até o tom da sua voz. Esse processo não acontece de uma vez só. É como se a mente dela estivesse tentando montar um quebra-cabeça emocional, ainda sem todas as peças. E é nesse momento que o significado da sua ausência começa a ganhar forma. Ela pode se questionar se, de alguma forma, tem responsabilidade sobre esse afastamento, ou se tudo isso foi apenas uma decisão sua. E a cada nova hipótese surgem interpretações diferentes, algumas mais confortáveis, outras mais difíceis de aceitar. Antes de continuarmos, já se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta, porque toda semana eu trago reflexões, estratégias e verdades que ninguém teve coragem de te dizer. Curte esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar em outros caras que também precisam disso. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos criar uma rede de homens conscientes, firmes, que estão saindo da ilusão e assumindo o próprio valor. A percepção do que você realmente representava começa a se materializar. A ausência ilumina o espaço que você ocupava, transformando o que antes era visto como comum em algo que carrega significado. Para algumas mulheres, esse reconhecimento surge de forma espontânea e sincera, provocando um desejo genuíno de reatar laços. Para outras, essa revelação é acompanhada de sentimentos mistos como orgulho, insegurança
ou até mesmo resistência. Afinal, admitir que se sente falta de alguém implica reconhecer que essa pessoa teve um papel importante na sua vida, independentemente da reação que isso possa gerar. Nesse momento, sua ausência já deixou de ser um mero detalhe para se converter em um elemento ativo na maneira como ela passa a pensar sobre você. E é aqui que a dinâmica emocional começa a se tornar mais intrincada. Conforme a ausência se estende, ela deixa de ser apenas uma estranheza e se transforma em um enigma. O enigma é um componente poderoso, pois, ao contrário da presença constante, não oferece respostas imediatas. Ele abre espaço para especulações, imaginações e projeções. Nesse estágio, ela pode se pegar refletindo não só sobre os motivos que levaram ao seu distanciamento, mas também sobre como está a sua vida sem ela. Esse tipo de questionamento é diferente do que ocorre nas primeiras horas ou dias de silêncio. Não é mais apenas sobre o porquê do seu sumiço, mas sobre como é a sua existência sem a presença dela. A mente, quando carece de informações diretas, tende a preencher as lacunas com suas próprias narrativas, que muitas vezes são mais intensas do que a realidade. Nesse ponto, você deixa de ser apenas uma figura concreta e se torna um enigma emocional. Este enigma tem um impacto direto na percepção de valor. Quando você estava sempre acessível, a previsibilidade reduzia o efeito das suas ações. A mente humana, habituada à disponibilidade constante, tende a desvalorizar o que está sempre ao alcance. Contudo, quando alguém se afasta, o contraste ativa mecanismos psicológicos profundos. A escassez amplifica a percepção de importância. Essa valorização não é forçada, é uma consequência natural do fato de que, para muitas pessoas, o que não é garantido se torna mais desejável. Para ela, o que antes era rotina agora é percebido como algo especial, especialmente porque existe a possibilidade concreta de que não volte. Entretanto, esse processo não acontece sem conflitos internos. Ao mesmo tempo que ela pode sentir uma nova atração pela sua presença, pode também enfrentar uma barreira emocional. Reconhecer que sente falta pode parecer uma entrega de controle, uma vulnerabilidade que muitas não estão dispostas a aceitar. Algumas podem reagir se isolando ainda mais, tentando convencer-se de que a ausência não as impacta. Outras, por outro lado, podem ser estimuladas a buscar contato, mesmo que de maneira indireta, para avaliar sua reação. Em qualquer caso, o mistério que se formou em torno de você já alterou a dinâmica inicial, e essa mudança é difícil de ignorar. É o ponto em que sua ausência deixa de ser um estado temporário e começa a se tornar um fator crucial na direção da relação, seja para uma reconexão futura ou para um afastamento definitivo. A partir do momento em que o mistério se estabelece, um novo elemento emocional começa a ganhar força: a dúvida. Diferentemente da curiosidade inicial, que buscava apenas entender as razões do seu afastamento, a dúvida afeta a percepção que ela tem de si mesma dentro desse relacionamento. Ela pode começar a questionar não apenas suas ações, mas o que suas decisões dizem sobre o valor que ela representa para você. Essa dúvida é incômoda porque não se limita a uma simples indagação, mas se estende ao que eu realmente significava para ele. E quanto mais ela tenta responder a essas perguntas sem obter informações concretas, mais espaço o sentimento ganha. É como uma pequena chama que, alimentada pela incerteza, começa a crescer. Esse tipo de questionamento é intenso, pois desloca o centro da narrativa. Ela deixa de estar no controle da situação e passa a reagir a um. Esse desvio de controle por si só acarreta um impacto emocional considerável. Nas interações humanas, especialmente nas relações onde um dos lados mantém atenção constante, há um equilíbrio silencioso fundamentado na previsibilidade. Quando você estava sempre presente, ela sabia exatamente o que esperar de você. Ao quebrar esse padrão, essa previsibilidade se esvai, levando consigo parte da segurança emocional que ela tinha. Nesse instante, podem surgir reflexões mais profundas, algumas até desconfortáveis. Será que ele se afastou? Será que ele encontrou alguém mais interessante? Será que eu não fui suficiente? Embora esses pensamentos nem sempre indiquem que ela deseja retomar o contato, eles têm o poder de alterar a forma como ela revisita a história de vocês. Em alguns casos, isso pode até despertar um impulso de reequilibrar a relação, seja buscando uma aproximação direta ou criando situações para chamar sua atenção. Por outro lado, existe uma reação oposta. Para algumas mulheres, a incerteza pode gerar um mecanismo de defesa. Ao perceber que perdeu espaço ou controle, ela pode optar por se distanciar conscientemente, tentando se convencer de que não precisa de você. Esse afastamento não significa que sua ausência passou despercebida. Na verdade,
Essa necessidade de proteção emocional já é uma prova do impacto que você teve. Contudo, mesmo nesse cenário, a mudança já se concretizou. Você deixou de ser uma presença garantida e se tornou um elemento de reflexão e repensar emocional. Essa transformação, que pode parecer sutil à primeira vista, possui uma profundidade capaz de influenciar as decisões dela, seja para se reaproximar, se distanciar definitivamente ou apenas observar você silenciosamente. Enquanto esse turbilhão emocional acontece do lado dela, algo igualmente significativo e talvez ainda mais transformador pode surgir do seu lado. A redescoberta de si mesmo, quando você para de buscar a outra pessoa, especialmente se dedicou tempo e energia a essa relação, é como recuperar um recurso valioso que antes estava constantemente direcionado para o outro. Esse recurso é a sua atenção. E a atenção é, sem dúvida, um dos bens mais preciosos que você possui. Ao interromper o fluxo de mensagens, ligações e tentativas de aproximação, você cria espaço para olhar para dentro, refletir sobre suas próprias necessidades, desejos e prioridades. Essa movimentação não é apenas emocional, mas também prática. O tempo que antes era consumido tentando manter uma conexão pode agora ser investido em atividades que nutrem a sua própria vida. Essa redescoberta pode se manifestar de muitas maneiras. Algumas pessoas encontram motivação para retomar projetos antigos abandonados. Outras restabelecem laços com amigos que haviam se afastado e há quem descubra novos interesses antes considerados distantes. O cerne da questão é que, ao se libertar de uma expectativa constante de retorno ou validação, você ganha a liberdade de agir de acordo com o que realmente importa para você, e não apenas para o relacionamento. Essa liberdade exerce um efeito sutil, mas poderoso na sua postura diante da vida. Com o tempo, você começa a perceber que seu valor não depende da resposta de ninguém, mas sim da maneira como você cuida e investe em si mesmo. Essa percepção é libertadora, pois remove o peso emocional de depender do interesse alheio para se sentir completo. E aqui surge um efeito colateral muitas vezes inesperado. Quanto mais você se dedica a si mesmo, mais atraente se torna para os outros, incluindo aquela pessoa que antes ocupava tanto espaço na sua atenção. No entanto, a diferença agora é que a atração que você gera não é mais o foco principal, mas sim uma consequência natural de uma vida que passou a ser guiada com mais autonomia. Isso transforma completamente a dinâmica. Se ela decidir se reaproximar, você não estará mais no mesmo espaço emocional. Sua decisão de reavaliar uma reaproximação não deve ser influenciada por carência ou dependência, mas sim por uma real compatibilidade e um desejo autêntico. Este é o momento em que você se transforma de alguém que busca incessantemente para alguém que, de forma consciente, escolhe com quem deseja compartilhar sua jornada. Ao adotar uma postura de autonomia emocional e valorização pessoal, algo se transforma não apenas na maneira como você percebe a mulher que buscava, mas em todos os seus relacionamentos. Essa mudança é profunda, porque altera a forma como você se posiciona diante do mundo. Surge uma nova percepção do que você merece, dos limites que não devem ser ultrapassados e da importância de manter sua integridade emocional. Isso se reflete em cada interação, fazendo de você alguém que não apenas espera respeito, mas que inspira isso naturalmente. As pessoas ao seu redor começam a notar essa transformação, muitas vezes de forma inconsciente, e isso estabelece um novo padrão de atração e conexão que vai além do amor. A forma como você se valoriza ressoa em todas as áreas da sua vida, criando uma base sólida para relacionamentos mais saudáveis e genuínos. Essa nova postura não implica em se fechar para o outro ou agir de maneira indiferente. Ao contrário, ela proporciona um equilíbrio entre dar e receber, entre estar presente e respeitar seus próprios limites. Você deixa de estar em uma posição de constante necessidade e começa a agir a partir do que realmente deseja e sente, livre de pressões externas. Essa liberdade emocional é percebida como uma virtude, não como uma fraqueza. Para aqueles que estão ao seu redor, essa atitude se torna atraente, pois não depende de excessivas demonstrações ou tentativas de agradar a qualquer custo. Isso gera um respeito natural e muitas vezes desperta um interesse genuíno, pois emana confiança, segurança e autonomia, qualidades altamente valorizadas em qualquer relação. Além disso, essa mudança abre portas para novas experiências e conexões. Ao não se sentir mais preso a uma busca constante por validação, você para de investir energia em situações que não trazem reciprocidade. Dessa forma, é possível criar espaço para que pessoas que realmente se conectam com você se aproximem e para que você possa reconhecer o valor dessas relações.
Ao mesmo tempo, sua decisão de priorizar a si mesmo age como um filtro, eliminando conexões superficiais ou desequilibradas. Este processo, embora silencioso, é transformador e tende a elevar o padrão de suas relações, sejam elas amorosas ou de amizade. A mudança que se inicia com a escolha de não procurar por alguém pode, assim, ressoar em todos os aspectos da sua vida. Essa transformação interna que você experimenta ao se priorizar não passa despercebida para ela, mesmo que, à primeira vista, sua ausência pareça apenas um distanciamento físico. As sutis mudanças em sua postura e a maneira como você reage ou decide não reagir começam a alterar a imagem que ela tinha de você. Ao se tornar menos disponível, ao não responder imediatamente ou ao não demonstrar ansiedade pela conexão, você cria um espaço para que ela possa enxergar uma nova versão de você. Essa versão é marcada pela autoconfiança e equilíbrio emocional, características que possuem um magnetismo silencioso, mas impactante. Esse novo eu não precisa se esforçar para convencer ou perseguir, ele simplesmente está presente e traz uma mensagem poderosa. Você se valoriza, tem controle sobre sua vida e suas emoções. Essa mudança pode levá-la a refletir sobre o que realmente sente e deseja. Muitas vezes, essa reflexão surge em momentos de silêncio, quando ela percebe que o vazio deixado não se resume apenas à falta de contato, mas à ausência do que você representava. É possível que ela sinta saudades não apenas de você, mas da segurança, do carinho e da atenção que você oferecia. Essa saudade carrega um peso diferente, pois vai além do simples desejo de proximidade. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Hoje, exploramos juntos os princípios do estoicismo e como essa filosofia atemporal pode transformar nossas vidas, trazendo mais clareza, resiliência e paz interior. Lembre-se, a verdadeira força está em como reagimos às adversidades e em como escolhemos viver cada dia com propósito. Se você gostou do conteúdo e quer se aprofundar ainda mais nesse tema, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal, A Sabedoria Oculta. Sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo conhecimento valioso para você. E claro, adoramos ouvir suas experiências e reflexões. Que tal deixar um comentário transformador compartilhando o que você aprendeu hoje ou como pretende aplicar o estoicismo na sua vida? Sua contribuição pode inspirar outras pessoas. Por último, se você deseja dominar ainda mais o estoicismo e aprofundar-se nessa filosofia poderosa, não perca a oportunidade de adquirir nosso e-book, Domine o Estoicismo. O link está no primeiro comentário fixado. Invista em você e transforme sua vida. Até o próximo vídeo.